Boa noite. Hoje a gente vai entrevistar Márcio, que é o meu pai, sobre interesse e ideologia de classes. Vamos lá? Bom, primeira pergunta, sobre interesse de classe. Como a globalização afetou a estrutura de classes sociais? Como a globalização, o aumento do comércio global, de uma certa forma, a industrialização tem levado a uma exploração mais intensiva dos recursos naturais e aumento significativo de emissão de gás e efeito estufa. Isso desencadeou uma série de desafios, ambientais, incluindo as mudanças climáticas, que hoje a gente tem visto aí, sentido que já estão fazendo efeito, né? O que era para ser 2030 já está acontecendo. Isso a gente sente no nosso organismo, a gente sente pelo tempo, pela natureza, enfim. Incluindo essas mudanças climáticas, também a perda de biodiversidade, né? Que a poluição ela acaba com a biodiversidade da natureza. Sim, é bem visível, né, essas mudanças. Muito visível. Bom, agora sobre ideologia. O que você sabe sobre ideologia? Ideologia, para mim, é um conjunto de ideias e valores, né? Crenças, concepção de cada meio de onde cada um vive. Cada um tem uma ideologia. Eu tenho minha ideologia, minha filha tem a ideologia dela, está se formando e cada um tem ideologia conforme o seu meio de vida social, cultural, socioeconômico, enfim. Ideologia, filosoficamente falando, é o modo de enxergar o mundo em que você vive, entendeu? Eu posso dizer que eu tenho uma ideologia, mas será que ela é uma ideologia para outras pessoas? Então aí é o bom senso e o, e o motivo para se ouvir. Trump ganhou. Qual a ideologia do povo americano? Exatamente. Isso mostra também como o ambiente social ele afeta também nas ideologias. Sim, né? sim. A ideologia às vezes afeta as massas, entendeu? Sim. Como a gente tem um exemplo bom aí dos Estados Unidos, acabando essa eleição, essa ideologia ela acabou cerceando uma massa que, de uma certa forma, para mim não é minha ideologia política, porque nós conhecemos os erros do passado. E eu acho que quem tem memória, então tem uma ideologia mais acertada. A minha ideologia de vida é a liberdade de expressão, a conquista do ser humano por igualdades, um mundo ainda distante, né, que seria o melhor dos mundos, mas esse mundo ainda não existe, infelizmente. Ideologia também vai muito do seu valor cultural, né? Sim, o meio de cada um, a cultura de cada um. Nós temos que respeitar essa diversidade e entender essas ideologias de onde cada um foi criado. Ideologia religiosa, ideologia política, ideologia de vida, ideologia social e cultural, entendeu? Eu acho que a ideologia ela nasce do meio em que você vive. E cada um nós temos uma ideologia e a gente tem que ter uma empatia e enxergar a ideologia do próximo. Sim, com certeza. É um conjunto de ideias que cada um, ao longo do tempo, vai cerceando e acrescentando e tentando viver essa ideologia. A minha ideologia hoje é a igualdade, de seja lá o que for, de gênero, de raça, de socioeconômico, ideologia de um mundo melhor, onde existe a empatia de olhar para o outro e entender aonde ele foi criado. Isso engloba tudo, né, sobre a ideologia, Sim, toda a questão, né? a ideologia é uma coisa livre. Ideologia e filosofia tem tudo a ver. Sim. Entendeu? Eu acho que se a gente... Enquanto eu penso, eu existo. Enquanto eu tenho ideologia, eu posso lutar. Exatamente. Posso lutar. Mas você Lá. pode parar depois e editar? Sim. Sobre a hegemonia cultural. Como você acha que a mídia contribui para a construção da hegemonia cultural? Bom,
Vamos falar sobre hegemonia cultural agora. Como a mídia contribui para a hegemonia cultural? Olha, a hegemonia cultural é um leque de possibilidades, né? Para se pensar a relação de memória. O que eu digo de memória? A... Ixi, mano, perdi. Vai, faz aqui. Vamos lá, sobre hegemonia cultural agora. Como você acha que a mídia contribui para a criação da hegemonia cultural? A hegemonia cultural é um conceito que descreve a supremacia e influência de um grupo ou classe social na fixação das normas. Isso significa valores, crenças, símbolos que orientam a cultura e a identidade de uma sociedade. No nosso país, a nossa sociedade ela é bem diversificada, que a gente consegue entender isso, tanto nas posições religiosas, políticas e, enfim, valores de gênero, coisa e tal. O que isso pode afetar essa mídia? A mídia, ela pode aumentar o acesso, talvez, à internet, permitiu-se a aproximação com pessoas de diversas, né, etnias e nacionalidades, que nem sempre são vistas de uma forma positiva, porque nós vemos de um patriarcado, de um país ainda que o patriarcado é muito evidente, né, e existe um preconceito de raças aí, né, muito forte, que não ajuda a se entender ou compreender a hegemonia de cada pessoa. A mídia, o que ela pode ser? Ela pode aproximar pessoas e abrir consciências, mas nós estamos, infelizmente, caminhando para uma extrema-direita. A extrema-direita jamais vai aceitar que a mídia aproxime essa hegemonia cultural no país. Por quê? Isso afeta valores ultrapassados, questão de poder. Sim, sim. O poder exerce, por exemplo, quando o capitalismo ele age, é o poder que ele quer manter nas mãos dele. Assim foi com o comunismo, assim foi com o socialismo, assim foi com muitas outras formas de poder. E isso, né, De governo. mostra a hegemonia cultural em sua mais pura natureza, né? Que o conceito ele realmente descreve a supremacia e influência, né, de um grupo ou classe social. Sim, esse grupo representa no nosso país 1%. Exatamente. Dos bilionários, milionários que comandam toda essa cadeia e onde eles conseguem tudo que eles querem. Completamente fora do que deveria ser, né? Realmente. Totalmente fora do que deveria ser. Quer dizer, o que importa para essas classes não é o ser humano e a sua evolução, a sua qualidade de vida, e sim se manter no poder. Uhum, concordo. Eu diria que a distinção social é um mecanismo... Eu preciso fazer a pergunta. Bom, agora uma pergunta sobre a sociedade mesmo, né? Qual a diferença entre distinção social e desigualdade social? A distinção social nada é mais que um mecanismo, né, criado por sistemas econômicos e políticos, vigente a uma época, uma era, sei lá, que separa as pessoas em castas, né, classes, né. Na Europa feudal, os nobres eram uma casta dominante e sucessivamente na Rússia, em qualquer lugar do país. Na Índia existiam várias castas, os brahmanas era a casta mais alta da sociedade, onde ela podia fazer o que queria com as castas mais baixas. Graças a Deus isso acabou na Índia, né? Mas ainda existe, não né? muito, hein? A desigualdade social é a diferença de rendimento de condições entre classes sociais. A desigualdade social de ser medida por meio de indicadores, né? Que seria o que aí? O IDH, a escolaridade. Sim, o acesso à cultura e aos serviços básicos, gente. É uma coisa que deveria ser para todo mundo. Que não é para todo mundo. A desigualdade social ela é muito gritante, muito forte em nosso país, visível. Em qualquer sociedade do mundo. Isso não é uma criação brasileira, né? Como a lei da PL, da capa do livro, né? Isso já vem de outros países. Quer dizer, o
que nada mais é que a PL? É um livro lançado hoje, ele não vai ser podido vender por um preço bem mais acessível a uma pessoa que tem menos condições. Isso hoje está uma discussão muito grande, se vocês têm visto isso, mas como eu compro muito livro, gosto muito de ler, isso afeta diretamente aos leitores. Nós estamos pagando por uma coisa que, Olímpia, nós não temos acesso a grandes livrarias. É um exemplo, tá? Estou usando isso porque eu tenho acompanhado muito isso. A Amazon é onde eu compro mais livro. Por quê? Há uma acessibilidade de preços muito maior e condições. Para onde? Sobre acesso à cultura. Acesso à cultura. Essa nova lei que está indo para votação, que com certeza vai ser votada, um livro lançamento, ele vai só poder ser comercializado a menos de 10% daqui a um ano. Isso eles criaram para proteger livrarias físicas. Mas hoje a livraria física é muito cara. E não é qualquer lugar que tem acessibilidade à livraria física. Enfim, eles querem quebrar essa cadeia para que a maioria esmagadora dos leitores percam a acessibilidade de livros mais baratos. E assim eu considero essa desigualdade social. Porque quem tem dinheiro não precisa entrar numa Amazon da vida ou numa internet para achar preços mais baratos. E a desigualdade social, ela é nada mais do que engloba escolaridade, acesso à cultura e aos serviços básicos. Então eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo muito do momento. Muito amplo, né? E muito amplo, em que as pessoas elas estão condensadas a essa condição social. Quer dizer, para um governo, isso, quanto menos leitores ou quanto menos pessoas mais sábias, mais que pensam, né? Isso é ruim, entendeu? Ruim então a pras desigualdade grandes social massas, pesa né? nisso, porque a grande massa ela não vai ter o acesso a esse conteúdo que as pequenas massas têm, entendeu? E isso é uma forma de manter o poder, entendeu? Sim, sim. É uma forma até covarde. Completamente. Agora uma pergunta sobre globalização, né? Como a cultura de consumo ela é moldada pela globalização? A oferta de produtos, vamos começar pela oferta de produtos, né? A globalização aumenta o acesso a produtos de todo mundo, né? Através do comércio internacional, produção, comunicação em massa, serviços, e cria uma nova perspectiva de consumo, né? Desperta novos desejos, né? E isso traz a padronização, que leva estimulando uma cultura global baseada no consumo de símbolos distribuídos, isso globalmente, né? O que é a interação cultural disso tudo? É o aumento, né, de cada cultura a acesso a seus interesses. Sim, sim. E a mídia, né, ela é bem incisiva a esses interesses, né? Agora uma pergunta sobre a arte, né? Essa área maravilhosa. Como a arte ela pode ser utilizada para expressar ideias e provocar mudanças sociais? A arte, para mim, no meu conceito, ela é a mobilização de tudo, de que possa existir no planeta. A arte nada é mais do que a criação. E eu acredito na arte como a salvação da humanidade. Por quê? Da arte se provém novas ideias, novas perspectivas culturais. A arte para mim é uma revolução da vida. A gente não vive sem arte. A arte ela ajuda o homem a entender a si próprio. Causando as mudanças sociais, né? Causando mudanças sociais em cada perspectiva de quem olha para a arte, entendeu?
um grande artista, ele vai levar a sua arte para pessoas que buscam encontrar nessa sensibilidade, do artista, o que é o ser humano. A arte nada é mais do que humanidade. Quando você olha para um Van Gogh, várias pessoas estão olhando para esse mesmo quadro. E cada um tem a sua interpretação. Tem a sua interpretação, como a arte moderna, como existiu a Semana da Arte Moderna nos anos 20. Eu acho que o Brasil ele está progredindo nesse sentido em mostrar para as pessoas que a arte não é apenas algo para se olhar, é algo para se viver. Seja ela seja na literatura, seja na arte visual, na arte audiovisual, entendeu? Na música. Infelizmente, na música hoje eu percebo no nosso país o seguinte: estamos tendo um retrocesso. E nós tivemos grandes criadores que estão indo embora, grandes apresentadores, grandes comediantes, grandes pessoas que, infelizmente, estão deixando de existir e não estão sendo substituídos. A arte é uma forma, né, de você expressar a cultura de um povo, o que você espera do futuro, o que você viveu no passado. A arte ela não tem um tempo, ela é atemporal. Ela mostra o passado, o presente e o futuro. E nós temos que ter mais. Tudo que foi falado, eu acho que tem que ser levado de uma forma bem integral para as pessoas com menos poder aquisitivo. A arte ela tem que ser viabilizada ao povo como forma de mudança. A arte ela leva a educação, a empatia, a diversidade, tanto religiosa, quanto social, quanto racial, enfim. Você defende que a arte, né, ela liberta a pessoa, né? A arte sempre libertou e sempre vai libertar. Michelangelo, ele criou veias no mármore, ele criou sangue no mármore, quando ele criou Davi. E quando vocês olharem essa peça e verem a perfeição de tudo que ele já pintou, de tudo que ele fez, esse cara era um visionário. E ver a diferença, né, da arte do passado para as artes de hoje em dia, né, a arte moderna, a gente vê uma perda, né, de princípios, de ideais, de conceitos. Né? Mas hoje, eu acho que a gente tem que ter aquela ideia de que você vai olhar para uma arte através dela. Não olhando, eu acho que é como quando você lê um livro em que você lê, mas não procura entender. A arte ela tem que ser olhada e sentida. Você tem que sentir ela dentro de você. Ela quer te dizer alguma coisa. Como alguém entrando numa loja, se ela entrou na sua loja, ela quer comprar alguma coisa e você tem que mostrar isso. E a arte, ela entra nos ideais do artista, né? Sim, ela vai... Cada pessoa vai captar de uma forma o que o artista tentou projetar através daquilo. Muita gente da minha geração, né? A gente vê que não tem muito essa visão de analisar as artes, né? Sim. Na música, por exemplo, você ouve aí um Tom Jobim. E você ouve hoje um funk de má qualidade, não estou falando mal do funk. Até porque o funk é uma cultura. É uma cultura que eu respeito, mas existem letras absurdas, que não dá. Mas existem coisas boas no funk. Existem bons artistas no funk. Na história do mundo e de tudo, sempre existiu o que é bom e o que é ruim. Agora, nós temos que ter o discernimento e aprendermos a apreciar o que é bom e o que é ruim.
Você concorda que a arte foi deixada meio pra trás no momento, né? Sim, a Porque arte ela você vê está que- inviabilizada, eu acho. Que agora eles estão procurando uma maneira de fazer com que as músicas elas deem mais dinheiro do que expressar uma arte realmente, né? Hoje tudo é muito comercial. Entendeu? Então você cria uma letra para virar meme, para render dinheiro. Não existe. Hoje existe. Como chama? Redes sociais? Hoje existem redes sociais. Pessoas que. Influenciadores. Que nem sempre é bom. E tá aí um alerta para os pais. Procurem olhar mais os celulares dos seus filhos E e ver trazer também quem, a cultura pra quem está eles. sendo influências deles, entendeu? Porque a gente tem descoberto influenciadores terríveis, que não agregam nada e só desestabiliza e desestrutura a cabecinha de cada um que segue, entendeu? Ficou uma coisa muito vaga, muito padronizada e para a juventude hoje isso é um perigo. Porque se ela não sentir o padrão que se exige desses influenciadores, aumenta-se o número de suicídio, As mudanças sociais uso vão de ser drogas. completamente contrárias, né? Sim. E o que nós queremos é uma sociedade mais liberta, mais livre. Sou contra essa coisa da mídia mostrar padrões que não é verdade, inalcançáveis para certas pessoas, e elas acabam criando pessoas frustradas, infelizes, que acabam indo para as drogas, prostituição, roubos, enfim, acabam perdendo a própria vida em causas que não fazem parte nenhuma do seu meio social. Se deteriorando a partir do que vê, né? Sim, porque o ser humano, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua filosofia, a sua ideologia, e nós nascemos para viver, para sermos felizes. E o tempo é curto, então nós temos que aproveitar. Aproveitem e vivem da forma que vocês possam viver, e não da forma que são impostas pelas mídias e por esses influenciadores que só querem tirar dinheiro. Pronto, acho que eu falei tudo, né, filho? Sim. Muito obrigada pela sua entrevista.